Boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado, Adri, pela... É assim que funciona mesmo a sala dos professores. Sejam todos bem-vindos aqui na companhia dos professores Ricardo, professora Adriana, e hoje recebendo a advogada Tayane Rodrigues, que é a coordenadora do projeto Mais Marias, da nossa OAB, subseção Garibaldi Carlos Barbosa, porque o tema do programa, a nossa ideia é sempre tratar dos temas recentes, nem sempre os temas recentes são temas felizes, né? A gente teve nesse último feriado, essa última Semana Santa, um recorde muito triste para o estado do Rio Grande do Sul, que foram 10 feminicídios registrados, se eu não me engano, entre os dias 18 e 21. Agora os dias me falham a memória. Mas foram 10 feminicídios registrados, número altíssimo. E para conversar hoje, então, sobre esses casos, para conversar um pouco sobre violência doméstica, o que podemos fazer, e também para conversar um pouco sobre essa cultura, né? Essa cultura que faz com que homens matem mulheres. A gente vai receber hoje uma convidada, né? Diferente do habitual do Sala dos Professores. Então, vou começar perguntando para a Tayane, deixar ela se apresentar um pouco, mas perguntar para quem está nos ouvindo e não sabe o que é o Projeto Mais Marias aqui da nossa OAB, uma breve explicação, só para também colocar um pouco que uma coisa que existe à disposição, né, das mulheres dos nossos dois municípios, e para poder contar um pouco a história desse projeto. Boa tarde, Boa tarde. A todos que estão nos ouvindo e aqui na mesa também. Fico feliz de estar aqui para conversar, mas também triste pelo motivo que me traz aqui, né, que são esses números assustadores. Bom, sobre o projeto, o que eu posso falar é que nós somos em mais ou menos 40 advogadas que trabalham de forma voluntária, totalmente voluntária. Então, a gente abre mão do nosso tempo para ajudar as mulheres, né, vítimas de violência ou que têm alguma dúvida. Então, a gente trabalha de duas formas. A primeira forma é o atendimento que a gente faz com a vítima, né, que registrou ali o boletim de ocorrência e tem uma audiência de acolhimento marcada. Então, a gente faz o aconselhamento jurídico para essa vítima. Então, o que pode ser pedido em audiência, o que vai acontecer nesta audiência, porque muitas vezes é a primeira vez que a mulher está pisando no fórum. Então, às vezes é assustador até essa parte para ela, né? Então, a gente esclarece tudo para que seja o mais tranquilo possível para ela. A outra forma, né, de ajudar a comunidade como um todo é que a gente faz muitas palestras. Sempre que nos chamam para conversar sobre a violência que acontece, né, tanto na nossa cidade aqui de Garibaldi como de Carlos Barbosa, a gente sempre se disponibiliza, nós nos organizamos, como somos muitas, a gente consegue se organizar para atender a todos, né? Então, a gente tenta organizar de uma forma que seja bom para todo mundo, né, já que é um trabalho voluntário. E essas palestras, geralmente, são empresas que nos chamam, escolas. Então, a gente consegue ter uma troca muito boa, né? Com os adultos, é uma troca de experiências, porque muitas mulheres se abrem com nós, né? Então, elas contam o que já aconteceu na vida delas, contam o que aconteceu com uma amiga, com uma mãe. De repente, aquela mulher veio já de um lar abusivo e elas nos contam que elas, vendo isso, né? Tudo que aconteceu com uma mãe, por exemplo, elas não querem repetir na própria vida. Então, a gente gosta de trazer isso também como uma experiência, né? Aí vamos pensar, né? Legal, Tayane, assim, primeiro é um prazer estar na tua companhia, né? Hoje a gente somos os coadjuvantes, a autoridade aqui, ou pelo menos quem lida, né, de forma mais próxima com o assunto aqui, né? Nosso município é tu, né? E eu tinha até uma pergunta, assim, para te fazer, bem de ignorância mesmo processual, né? Tu está comentando que o trabalho de vocês vai até a primeira audiência, né? É possível ainda, estou pensando assim num contexto, é possível ainda que nesta primeira audiência de conciliação, por exemplo, a mulher ainda se sinta constrangida e não decida levar adiante, porque ela está na presença do acusado? Não sei se tu me entendeu, né? Quer dizer, o constrangimento ou o assédio vai até o último minuto? Tipo, mesmo na primeira audiência, isso acontece? Sempre que a gente percebe que uma mulher, ali nesse primeiro atendimento, nessa primeira audiência, ainda tem medo do seu agressor, essa é a pergunta. O que a gente faz é separá-los. Então, a gente pede ali para o magistrado para separar, fazer a audiência de forma separada. Então, primeiro a mulher é ouvida, né? Então, o juiz pede se ela quer representar, seguir com o processo ou não, se ela quer manter as medidas protetivas ainda.
de forma separada e depois entra o agressor. Perfeito. Então, a gente tenta fazer isso justamente para que ela não se sinta constrangida. O que a gente tenta fazer é isso, né? Vou esclarecer uma coisa para ti só, Ricardo. Isso, não sei se a tua pergunta tinha um pouco disso, mas alguns crimes a mulher não tem o direito de escolher se vai continuar o processo ou não, tá? Perfeito. Alguns crimes ela pode escolher representar ou não, como bem colocou a Tayane, mas outros segue independente da vontade dela, por serem crimes mais graves, né? Então, sabe, o que eu lembro de algumas coisas que eram mais, me pareciam mais comuns no passado e agora voltaram a acontecer. Essa questão do crime, né, contra a mulher. Bom, história de famílias pelo lado da família da minha mãe. Não vou citar nomes, né? Claro. Mas uma das tias, teve outras, mas uma das tias sempre sofria violência. Até que chegou no limite dele querer sufocar ela, né? Fisicamente, né? É isso, fisicamente no paiol lá. Daí ela fugiu. E depois teve que voltar. Por quê? Porque ela não tinha liberdade nem econômica, ela não tinha nem apoio, porque ela foi obrigada a casar aos 14 anos para sair de casa, né? E daí saiu de casa, foi para a mão do agressor e ficou apanhando sempre. E aí chegou nesse abuso que ela não aguentava mais. Ela teve que fugir de casa, deixar os filhos e depois de 20 anos retornar ao convívio mais dos filhos. E perdeu isso. Se perdeu, né? Então ela não tinha nem a liberdade intelectual, porque ela não tinha estudado, porque ela saiu cedo de casa, nem a econômica, nem a social, porque não tinha uma rede de apoio. O próprio ir e vir ficou tolhido, né? Exatamente. Praticamente. E os pais, não entendendo do processo, muitas não têm nenhum apoio da família. E ela tem 12 irmãs. Agora as irmãs entendem, mas a maior parte sofria esse abuso. Então, como se faz uma pessoa que está sofrendo isso e não tem liberdade econômica, né, que depende do marido? Como é que vai esse é um ponto atitude? importante, né, que está falando, né? Quer dizer, muitas vezes existem certas condições, né, Tayana, que prejudicam o tratamento, né? Então, a baixa escolaridade, muitas vezes, né? Quer dizer, a falta da cultura geral de saber onde procurar ajuda, como procurar ajuda, né? O que tipo de serviço existe, né? A própria baixa escolaridade no sentido de perceber que aquilo é nocivo, né? Muitas vezes eu acredito que a mulher nem se dá conta do quão nocivo é o ambiente ou o momento que ela esteja vivendo. Aquela questão da Tainá ter falado, da Tayane ter falado, de já sofrer isso em casa. Isto. E tu levantou um outro ponto, né? Claro que teria muitos outros, muitas vezes a questão de drogas, alcoolismo, enfim, né? Mas a questão da liberdade econômica, né? Como sendo um tempero a mais, muitas vezes, para pressionar a mulher. E a liberdade econômica começa como um carinho, né? Sim. Não. Deixa que eu cuido da tua conta, Sim. que eu pago para ti o boleto. Então, as violências, elas começam sendo vendidas Vão como... cercando, né? Mas parece um cuidado no começo, né? Tipo, não se estressa com isso que eu faço para ti. Não dirige que eu dirijo para ti, eu te levo para tal lugar. Nem precisa tirar a carteira. Não precisa tirar a carteira. Mas agora me lembrei, e que não é só com essas, me lembrei daquela delegada que era responsável até pela delegacia de mulheres e tal, escolarizada, economicamente... Que também acabou... Foi um caso famoso. Exatamente. Então, nos explica como, assim, uma pessoa tem algum tipo de apoio, essa que tem um problema econômico e tudo mais, e muitas vezes essas que têm essa liberdade, mas não tomam atitude, talvez por causa do status social, que tem vergonha, o que vão falar... Bom, primeiro, sobre a violência patrimonial, é uma coisa que acontece muito na nossa região, até porque a gente cresceu, né, numa sociedade machista, né? Então, a gente cresceu vendo que é o homem que é o provedor e a mulher fica em casa cuidando da casa e dos filhos. Porém, isso mudou, né? Então a mulher começou a sair para trabalhar também, mas ela ainda estava com a carga de cuidar da casa e cuidar dos filhos, né? Como se isso fosse responsabilidade só dela. Então, a violência patrimonial, ela acontece muito aqui na nossa região. E é bem como o César falou, deixa que eu cuido, deixa o teu salário, eu sou mais organizado, deixa que eu, né, distribuo, eu vou administrar. Então, a gente vê muito isso, sem contar que o machismo também afeta quanto essa mulher vai receber no mercado de trabalho, né? Muitas vezes, uma mulher com as mesmas experiências de um homem, que estudou a mesma coisa que um homem, vai receber menos simplesmente por ser mulher. Porque ela vai... uma hora ou outra, essa mulher ela vai sair por uma licença maternidade. Então, é por isso que ela tem que receber menos. É muito estrutural.
né? A violência ela é muito estrutural, mas especificamente sobre a violência doméstica, ela acaba afetando todos os meios, né? Então, ali a parte econômica, o que pode ser feito? Aqui em Garibaldi, em Carlos Barbosa, nós temos a casa de passagem. Então, por exemplo, se essa mulher não tem com quem contar, não tem uma rede de apoio, não posso ir para a casa da minha mãe, por exemplo, ou tenho que sair com os meus filhos dessa casa que a gente está sofrendo essa violência, a gente tem a casa de passagem. Né? Então, Posso só para quem está nos acompanhando, e não é de Garibaldi, Carlos Barbosa, mas casa de passagem existe em vários municípios, tá? Existe previsão legislativa a nível nacional que é um lugar justamente que elas vão poder ser acolhidas, tem muita segurança, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, tem profissionais que trabalham lá, tipo, para fazer um ambiente adequado para mulheres vítimas de violência doméstica. Que provavelmente não existia na época, né, do caso que tu contou aí. Né? Exato. Tayane, Então, e as secretarias, o que eu vejo aqui, é que as secretarias trabalham muito. Então, elas trabalham também essa parte de a mulher não tem um emprego. Então, vamos tentar arranjar um emprego, porque a casa de passagem é justamente para isso, é uma passagem, né? Não é para a mulher ficar lá para sempre. Então, essa mulher ela tem que se estruturar, né? E os nossos municípios, através das redes de apoio, a gente consegue estruturar essa mulher para ela viver sozinha, né? Então, cada um fazendo a sua parte, né, que lhe cabe, a gente consegue ajudar essa mulher dessa forma, né? Pelo menos. Especificamente na pergunta que tu fez de dependência econômica, também quando a mulher registra um boletim de ocorrência e ela se mostra como dependente economicamente do marido, do companheiro, enfim, o delegado já pode informar o Ministério Público, que vai informar o Judiciário, para ter uma fixação de pensão, não sei o nome. De alimentos. Sim, de alimentos, mas tipo alguma coisa antes do pedido, né? Quem faz o pedido é a própria... Está na própria delegacia, né? Então também é uma forma de também dar uma segurança. A mulher vai conseguir sair de casa e vai ter Enquanto isso, ela tem uma manutenção. Um rendimento, pelo menos, de alimentos do companheiro. Eu tenho algumas curiosidades, né, também, assim, tu pode nos ajudar, né? Quando a gente está falando, obviamente, aqui do tema, né, da violência da mulher, a gente já explanou alguns tipos, né, algumas tipificações aqui. Então, é a patrimonial, é a moral, é a física, né? Tem uma série de situações, de contextos que podem ocorrer. Aqui na nossa região, assim, o que mais acontece? Então, o que na tua experiência, assim, o que tu já viu? É físico, é patrimonial, é um pouco de tudo, quer dizer, uma coisa normalmente está intimamente ligada à outra. Como é que tu categoriza isso assim para nós? O que a gente mais vê é o crime de ameaça. Eu até trouxe aqui os números bem específicos dos atendimentos que a gente fez em 2024. No ano de 2024 foram 41 casos de ameaça. Aqui em Garibaldi? Aqui em Garibaldi. Exatamente. Depois veio, então, a lesão corporal, que foram 12 casos, a violência psicológica, 4 casos, e a perseguição, 5. A gente vê muito, hoje em dia, a perseguição crescendo dos anos para cá. Justamente porque agora a gente não tem mais só aquela perseguição física de perseguir a mulher do trabalho até em casa, mas a gente tem também o stalking, que é através das redes sociais. Então, aquele homem fica perseguindo, fica mandando mensagem ali pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, e também cria outros perfis, né, para incomodar essa mulher. E há alguma relação, eu estou fazendo perguntas porque realmente eu não conheço os dados, né? Há alguma relação isso com classe social, escolaridade, por exemplo, o independe, né? Quer dizer, esses tipos de violência, ou esses casos acontecem nas classes mais altas ou nas classes, muitas vezes, de renda inferior? Quer dizer, tem diferenciação ou tem de tudo? Não, tem de tudo. A gente já viu pessoas, assim, sendo atendidas, tanto ali, de agressor e vítima, com escolaridade muito alta, né? Por exemplo, médicos, advogados, e de uma classe muito baixa, né? Que muitas vezes não sabe o que é violência. Ou seja, isso não independe, né, da questão de não, independe, sim. Tu vai pegar dados a nível nacional, tu vai ver que mulheres negras sofrem mais, mulheres pobres sofrem mais, mas aí tem sempre a discussão. Talvez elas registrem mais. Também tem isso. Do que as classes altas, né? Então, tu vai olhar os dados, vão apontar para essa classe como sendo mais violência, mas a gente sabe que os dados também, especialmente de uma violência doméstica, que é uma das violências mais acobertadas, né, na questão de você levar isso a público, levar isso a registro,
também não quer dizer que as outras classes, né, a classe mais Que não alta aconteça, sofre. né? Talvez só seja lá, seja mais acobertado por outras Perfeito. questões, né? O que interfere muito são os fatores de risco, né? Então, como vocês falaram antes, uso de álcool, drogas, problemas financeiros, né? Então, separações, tudo isso acabam afetando, né, aquele relacionamento que já era muitas vezes fragilizado, né, e ali acaba vindo a violência, né. Eu acho que é importante falar disso de afetando aquele relacionamento, né? Só para dar, que o Ricardo vou falar sempre, né, que ele disse que eu tenho que trazer dados, né, para o programa. Mas 71% das notificações de violência doméstica do Brasil, 71% aconteceram dentro de casa. A violência. Então, tu vê, a violência acontece em casa, 71%. Não necessariamente é o companheiro direto, né? Não, então... São pessoas próximas. E aqui no próximas. Rio Grande do Sul também trouxe dados, é 75,3%. Olha só. Maior que a média nacional. Maior que a média nacional. E falando especificamente desses 10 feminicídios do fim de semana, da Semana Santa, dos 10 feminicídios, 9 foram realizados ou pelo atual companheiro ou pelo ex-companheiro. Então, tu vê, isso é um pouco mais do que a média, né? A média, essa eu tenho também, calma. Assim que eu achar. Agora me perdi, né? 60%, desculpa. 60% dos feminicídios são por parceiros. Ou ex-parceiros, ou pessoas muito próximas, por exemplo, o pai e o filho. Mas, César, nós estamos falando de números interessantes e que nós estamos falando dessa ligação direta entre o companheiro ou ex-companheiro, né? Um companheiro recente, né? Que praticou o tipo de violência. E, particularmente, alguns de nós aqui têm filhas jovens, né? Filhas adolescentes, né? E é uma preocupação dos pais, que têm principalmente filhas meninas, né? Esse tipo de esclarecimento já desde cedo, né? Dizer assim, cara, não deixe isso acontecer, né? Ou como é que tu ensina, né, as meninas, adolescentes a perceber logo cedo, né, que está sofrendo algum tipo de violência, qualquer que seja esse tipo, né? Eu acho que esse é um papel também importante que a sociedade precisa discutir, né? Através do exemplo, né? Através, principalmente do próprio ambiente dentro de casa, muitas vezes, mas expor situações, né? Por exemplo, sei lá, histórias, novelas, filmes, né? Eu acho que nesse ponto a gente pode dizer que as novelas brasileiras têm retratado muito bem, eu acho que fazem um papel de contribuição nesse sentido, né? Mas a discussão começar desde cedo, né? Eu acho que a provocação é essa, né? Como é que a gente fica atento, né? Principalmente as filhas, né? Adolescentes, meninas, a ensiná-las a esse tipo de situação. Identificar. Mas enquanto tu fala, eu estava lembrando que muitas vezes o agressor está dentro de casa, né? Na pandemia, olha quantos casos de estupro. Piorou, né? Piorou. Então, a gente está falando aqui com pessoas esclarecidas, tu que é um pai exemplar aí, que tem tua filha, muito que obrigado. Acompanha. E a gente, assim, tu tá fazendo a tua parte, né? Porque muitas vezes a gente diz, tá ajudando. Não tá ajudando, tá fazendo a tua parte. Que tu fazia o coque para levar pro balé e tudo, é difícil, né? Um pai acompanhar isso. E muitas vezes não tem essa clareza para conversar dentro de casa, porque até teve um estudo dizendo que, se ela vai perder, é horrível isso, se ela vai perder a virgindade, então eu que fosse o primeiro. Sabe? Então, isso é um absurdo. E na nossa sociedade existe essa cultura do machismo. Então, muitas vezes é bacana essa discussão, ao mesmo tempo que as famílias não estão preparadas. E aí, antes da gente estar gravando, tu comentou que tu fez uma pergunta para a Bea, que é interessante a gente falar aqui, a pergunta da escola. A minha filha, enfim, é adolescente, né? E tá vivendo esse mundo, assim, da convivência, né, com os outros meninos, principalmente, né? E muito de perto. E eu perguntei para ela, porque eu já vi ela ter na escola palestra sobre vários assuntos, sabe? Meio ambiente, bullying, né? Cyberbullying, um trabalho bem bacana sobre suicídio recentemente, né? Nas épocas do ano que normalmente se faz esse tipo de trabalho. E eu meio que já sabia a resposta porque eu acompanho, né? O que eles têm na escola. E eu perguntei mesmo assim, disse assim, vocês já tiveram alguma discussão, alguma palestra na escola sobre feminicídio, violência contra a mulher, porque está cheio de meninos ali, não só meninas, né, mas principalmente os meninos, para começar a se antenar para esse tipo de situação, de como não fazer, e ela me respondeu, não, nunca tive. E por um privilégio, né, a minha filha tem a oportunidade de estudar em boas escolas, então eu fico imaginando que alguns temas talvez estão ainda um pouco subdimensionados, né, na discussão escolar, né? O que é uma coisa que o Mais Marias, né, tu comentou que vocês fazem. E o CONDIM também, que é o Conselho de Direitos da Mulher também, a gente ia em escolas, assim, então
Uma pena que nem todas estão, talvez, Abrindo para isso, né? abrindo para esse tema, né? O projeto, sempre que a gente faz as palestras, né, nós somos convidadas. Perfeito. Então, sempre que nos chamam, a gente está indo. Né? Em Barbosa, a gente tem o Condim vai à escola, que abrange tanto as escolas estaduais, municipais e as particulares. Né? E esse é um trabalho bem importante que a gente faz e a gente vê que as crianças se interessam muito. Sim. Porque elas querem saber o que é e o que não é violência. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas acham, né, que a violência doméstica é só a física. Então, a gente explica, a gente traz exemplos do que é cada tipo de violência para esclarecer para eles o que é. Né? E muitos nos trazem, infelizmente, eu já passei pela casa de passagem, ou a minha mãe sofre esse tipo de violência, eu já vi ela sangrando. Então, é muito triste a gente ouvir esse tipo de coisa, mas também é muito importante a gente estar lá para ouvir. Né, para esclarecer para essa criança que isso não é normal e que isso é errado. Não, é porque certamente, né, além de afetar o próprio relacionamento, por óbvio, né, a gente falando aí de filhos e filhas adolescentes que presenciam coisas assim no ambiente familiar, quer dizer, tu tem também, inevitavelmente, um reflexo no ambiente escolar, no desempenho escolar, nas faltas, né, uma série de problemas, né, com os jovens. Então, quando a gente está discutindo aqui o tema da violência contra a mulher, não importando a tipificação, a gente vê que isso sai da relação, né? Isso vai para a sociedade em diversas formas, né? Em diversos aspectos. Então, momentos como esse eu acho que são muito ricos, sabe? E a minha preocupação particular muito é como ensinar os jovens a identificar, né? Isso aí, né? Quer dizer, como é que a gente começa a discutir logo cedo, né? Assim como é uma geração que, por exemplo, discutiu muito melhor do que a minha a questão ambiental, a separação do lixo, a reciclagem, que foram muito melhores do que nós, né? Porque começaram a falar disso cedo. Também entrar nesse assunto. Né? Eu acho que tem um assunto até mais delicado que esse, de identificar a violência doméstica, que é fazer educação sexual nas escolas, né? Perfeito. Porque ó o dado, tá? A gente vai fazer um programa aqui de mais ou menos 1 hora, né? A gente vai fazer um programa aqui de mais ou menos 1 hora, e durante a hora que a gente ficar aqui, 10 mulheres serão estupradas no Brasil. Essa é a média. Oficialmente. Oficialmente. Essa é a média, um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Então, e o estupro a gente sabe, né, que a maior parte do estupro, esse eu tinha o dado aparentemente, mas também 57%, se não me engano, são estupradas por pessoas próximas do convívio familiar. Do círculo. E se não me engano, 60%, um pouco mais, em casa. Sim, é o pai, o tio, enfim. Então, a educação sexual junto com a violência doméstica também, embora seja parece que as escolas temem, né, às vezes, falar sobre isso, mas é uma das formas mais importantes para prevenir que esse número aqui não continue diminuindo, né? Então, identificar o que é o toque que não pode, do toque permitido, o que é estranho, o que não é, quem que pode encostar no corpo de uma criança. Isso a criança ela tem que saber. Porque se ela não aprende em casa, ela precisa aprender na escola. Eu acho que o principal é o consentimento, né? Tanto para o menino como para a menina. Claro. Não, César, e a gente ouve, né? Porque, desculpa... Parece brincadeirinha, né? Mas eu digo assim, é nas brincadeirinhas que as culturas se revelam, né? Que elas ganham espaço, né? Então, a gente ainda ouve do tipo assim, então agora não podemos mais, né, dar uma cantada, então, numa mulher, né? Agora não podemos, quer dizer, as pessoas ainda não entenderam o limite, né? Ou não conseguiram ainda se situar dentro o que é uma coisa saudável e o que é uma coisa invasiva, né? E a gente escuta a frase do tipo, então agora não podemos mais falar nada, porque se a gente falar, então a gente está sujeito, né? E isso, na verdade, é ignorância, isso é desconhecimento, né? Também os homens que não aprenderam a identificar até onde eles podem ir, né? Em que contexto eles podem fazer determinadas brincadeiras, determinada abordagem, né? Enfim, com a palavra as mulheres, né? Não, quero que tu conte também aquele outro exemplo. Mas a Adri me bota em saia justa. Só não vai poder falar o palavrão. Não posso falar palavrão. Mas é importante falar esse exemplo, porque a gente, como mulher, passou isso e ainda passa, mas leva na brincadeira, como aconteceu com o exemplo agora. Tipo, leva de boa para não, entre aspas, criar caso, não ser chamada de, mais uma feminista. Isso que eu queria falar também. Esse negócio do feminismo está sendo, como eu posso dizer... deixado de lado, sendo visto como algo ruim. Não é ruim, gente. O direito ao voto, o direito à igualdade de trabalho, o acesso ao controle de natalidade, a segunda parte do feminismo na década de 60 que conseguiu
Então, não tem a ver com política, ser bolsonarista, lulista, o que for, porque até nas escolas isso as crianças não estão entendendo, né? Escolas particulares. Isso vem de onde? Vem de casa. Né? Sim. Então, o exemplo, relatos, né? A gente sabe que muitas vezes algumas jovens começam cedo na vida profissional e é muito comum, por exemplo, que elas vão fazer atendimentos bancários. Né? É muito comum a gente encontrar estagiárias ou jovens aprendizes, né? De 15 anos, 15 anos, uma faixa relativamente bem jovem, né? E relatos no sentido de que chega lá o senhor lá procurando ajuda, né? Com quantos anos? 58? Uma 60? pessoa madura, enfim, né? Uma pessoa madura já. E obviamente que quem vai procurar esse tipo de auxílio está realmente com um problema. E aí a atendente chega e pergunta, olha, qual é o seu problema? Eu posso ajudar? E ele responder de uma forma assim, não, problema de homem é mulher e pi. Né? Num contexto simples do cotidiano, quer dizer, o cara não se segura nem ali, né? Usando palavras desse termo no ambiente profissional da pessoa. Né? Embora... E usando palavras chulas para uma guria menor de idade. Uma menina que está ali, né? Enfim, na atividade profissional, mas não importa, ainda que não estivesse na atividade profissional. Né? Então, são pequenas coisas que saem toda hora, né? A gente diz assim, o machismo parece que sai pelos poros. Né? A pessoa não se segura e ele sai pelos poros. Eu acho que isso da cultura, do machismo, eu falo sempre para os alunos, assim, vamos pegar esses 10 feminicídios, né? Ficar no assunto que aconteceu grave nessa última semana. Eu acho muito ruim quando a mídia, quando alguém... Desculpa, Ricardo, estou ajudando. Quando alguém aqui pinta... Aqui nada pode ser discreto. O que está escrito ali? Deixa assim. Não falei nada demais, fica tranquilo. Eu acho muito complicado quando a mídia, quando alguém pinta esses homens que mataram as mulheres como monstros. Porque o monstro é uma aberração, né? O monstro é alguma coisa fora da sociedade. Sim. Uma coisa que não existe, é uma exceção. É uma exceção. E quando a gente vê dados, né, que uma mulher é morta no Brasil por feminicídio a cada 17 horas, uma é estuprada a cada 6 minutos, que ano passado a gente registrou no Brasil 1.450 feminicídios, não são monstros que matam. São homens. Homens, aspas, normais. Normais. Então, acho que quando a gente está lidando com isso, é importante não dizer que não é a normalidade. A normalidade é a violência, a normalidade é o machismo, e ele vai se manifestar em algumas formas apenas, entre grandes aspas, apenas como uma palavra chula para uma atendente no banco. Sim. E em outros momentos vai se manifestar como um tapa e vai chegar ao ponto da facada. Sim. Então, essa é, infelizmente, a normalidade da cultura, né, machista brasileira. Tayana, eu tenho outras curiosidades, assim, né? Eu acho que é sobre o trabalho de vocês especificamente, assim. Obviamente, né, sem citar especificamente os nomes dos envolvidos, né? Mas tu pode nos dar, assim, um ou dois exemplos, assim, que realmente chamaram a atenção, assim, de casos que realmente tu considera difíceis de lidar, né? Ou difíceis de engolir, como vamos dizer. Sim, tem casos que realmente nos chocam e às vezes por uma coisa simples, né? Eu lembro que em um dos atendimentos do Mais Marias, foi ali que eu percebi que as pessoas não sabem o que é violência doméstica. Então, ali, depois de 2, 3 anos atendendo, foi quando eu entendi que as pessoas não sabem o que é violência doméstica. A gente estava no meio da audiência e o agressor falou, assim, na frente do juiz, e falou isso também na frente do promotor. Aí eu quebrei o celular dela para não bater nela. E ele falou aquilo realmente com muito orgulho, porque ele não bateu. Ele achou que estava fazendo grande coisa. Exatamente, ele achou que estava certíssimo. Controladíssimo ele. Mas é uma ignorância. Ele literalmente não sabia que ele estava cometendo um ato de violência. Né? Então, é por isso que eu acho que as nossas palestras são tão importantes. Né? Para a gente fazer com que as pessoas entendam que a violência vai além da física. Sim. Que tu querer controlar a roupa que a tua namorada usa, querer ameaçar ela, mas mesmo que eu não vou fazer, eu só vou ameaçar, isso é errado. É como nós estávamos discutindo antes, né? Essas besteiras que são faladas. As pessoas têm que entender que é errado. Sim. Que são essas pequenas coisas que acabam dando munição para as grandes coisas. Tu vê a minha ignorância, por exemplo. Essa situação que eu te coloquei seria passível de denúncia?
Sim, Seria, né? sim. Então, acho que é pro ouvinte também entender, né? Que parece uma coisa do cotidiano. Do Não contexto entraria cotidiano. ali na violência doméstica, né? Porque são pessoas que não se conhecem, que não têm nenhum vínculo afetivo, mas, para mim, é uma clara importunação sexual. Perfeito. E essa questão de percepção, né, Tayane, que tu falou antes, e de importunação, muitas vezes a gente não se dá conta, voltando para casa, porque muitas vezes a gente não foi ensinado a ter autorregulação, isso de quebrar o celular. Ou, agora voltando para o negócio lá da adolescência, como é que é a série Adolescência? Eu assisti 3 dos 4 capítulos depois de tanto falar no dia. E o que eu percebi, assim, essa questão que ele diz lá, não é spoiler, mas que ele diz, não, meu pai nunca bateu na gente e nunca foi assim violento, ele só foi lá atrás e quebrou todo o galpão para não descontar na gente. Então, o pai não sabe se autorregular, a mãe não sabe se autorregular, como é que a gente vai ensinar os filhos a autorregulação? Né? Então, sobra para a escola essa educação. Mas aí vai para a escola, quanto tempo os professores ou quanto tempo as pessoas de lá têm para dar esse apoio, né? Então, realmente é estrutural isso. E é trabalho de formiguinha, assim. Mudar a cultura é muito complicado. E tu falou antes num ponto sobre feminismo, né? E uma das coisas que eu queria trazer para o debate, né? O Ricardo comentou sobre precisamos educar bem as nossas filhas para que elas saibam identificar a violência, para que elas saibam como agir, para que elas, né, formem redes de apoio. Tudo isso, eu acho, né, 100% como membro do Condinho, eu acho que fiquei envolvido nisso. Mas eu acho que tem o outro 50% é relevante, né? A gente tem que educar meninos para não serem machistas, né? Para serem, a gente popularizou muito o termo antirracista, mas tem que popularizar o termo antimachista, né? Para eles também identificarem, né, o que é a violência. E mudar essa cultura, porque eu acho que uma coisa que a gente está vendo, assim, a larga escala nos últimos anos, é uma cultura de homens que acham que perderam algum espaço e que tem que reconquistar. Então é o homem que vê no feminismo uma perda de algum lugar que ele tinha. Então a mulher passa a ser uma figura perigosa, uma figura que tira ele o lugar de trabalho, que tira ele a possibilidade de fazer a cantada, né, que a gente comentou. Sim. E ele não pode mais agora chegar no bar e chavecar da forma que ele podia. Então ele acha que está perdendo espaço e que as mulheres na verdade são as mulheres que mandam a sociedade e não mais os homens. E aí os homens têm que, né, se reinventar, se reencontrar. Então tem todo um movimento, hoje, nos Estados Unidos muito mais forte, mas no Brasil já existe, são esses homens que acham que precisam fazer alguma coisa para voltar para o lugar de poder. Um contragolpe. E um contragolpe. Normalmente são que tipo de homens? Homens que passaram por divórcio. Então, que viram o poder judiciário não favorecendo as mulheres, aplicando a lei, que é metade do patrimônio para cada um normalmente, né? Aplicando a lei. São homens que sentem mal porque tem que pagar pensão para os filhos, que tá com a esposa, acha isso um crime, né, financeiro aplicado contra ele pelo Poder Judiciário. São homens que, eventualmente, né, depois de sofrer essas reprimendas da justiça, eventualmente por, né, ameaçar, por fazer uma coisa que eles acham que não é nada, vão sofrer uma reprimenda do poder, da polícia também, né, enquanto esfera penal. Então, eles acham que eles estão perdendo esse espaço. Então, acho que isso é mais até preocupante, né? E estão criando os filhos com base nisso, né? Então, espalhando essa mensagem. Então, isso é tão preocupante, né, quanto educar as meninas, né? Educar os homens para não seguirem esse caminho. E aqui a gente entra se quiser descer o escorregador aqui e falar de comunidade incel, de comunidade red pill, enfim, todo esse caldo cultural misógino que favorece homens a odiar, né? Não só fica fomentando essa discussão, né? Mas não só ser violento, diretamente promover ódio contra as mulheres, como se elas fossem culpadas pelos problemas que os homens têm. Vamos tentar se me permite, assim, partir para o outro lado, né? Dar uma arejada falamos bastante de casos, problemas, né? Situações típicas, né? Mas uma pergunta para a Tayane. Hoje eu vou explorar a Tayane aqui com os dados e com a experiência dela à frente do projeto, né, Tayane? O que tu pode dizer assim, de casos de sucesso também? Quer dizer, o quanto o projeto aqui Mais Marias já avançou, né, e se sente realizado por definir melhores rumos, né, para as pessoas que procuraram vocês? É muito legal ver que as pessoas conhecem o projeto. Então, às vezes eles falam aquelas Marias, às vezes querendo falar de forma pejorativa. Mas é muito legal ver que a sociedade, a comunidade, né, de Garibaldi, Carlos Barbosa, está conhecendo o que é o projeto, reconhecendo o nosso trabalho.
Esse ano a gente fez uma palestra em uma empresa aqui em Garibaldi e uma mulher nos relatou como foi para ela fazer um boletim de ocorrência, né, lá em 2006, que foi quando a lei passou a valer, a Lei Maria da Penha, né? Então, ela disse que ela não foi bem acolhida ali na delegacia, que ela foi para audiência, ela estava sozinha, que ela ficou assim acuada porque era um juiz homem, o agressor dela e um promotor homem. Então era 3 homens e ela ali no meio sozinha. E aí ela disse: é muito importante o trabalho que vocês fazem e esse apoio que vocês dão para as mulheres, né? Justamente para ela não se sentir sozinha ali num lugar que ela nunca esteve. É hostil para ela, né? Que é hostil, exatamente. Então, ver esse retorno da sociedade é muito importante para nós. Então, a poder ajudar essas mulheres a ter esse apoio, a saber o que é o direito dela. Porque, como o César falou, a mulher não está tirando nada de ninguém. É só um direito que ela tem. E que ela vai usufruir desse direito. E é o que a gente sempre tenta falar também nos nossos atendimentos. Que essa mulher, ela está ali por força da lei. Uma medida protetiva, por exemplo, se um homem é preso por descumprimento de medida protetiva, não é a mulher que está prendendo o homem. O homem que descumpriu uma ordem judicial. A partir do momento que ele é preso por descumprimento de medida protetiva, a única culpa é dele. O que eu sempre falo nos atendimentos que eu atendo também é que a gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes. As atitudes dos outros, a gente não tem responsabilidade nenhuma. Então, a partir desse momento que esse homem é preso por descumprimento de medida protetiva, o único culpado é ele. Então, não tem como dar essa culpa para a mulher, porque muitas vezes elas se sentem culpadas, né? Porque, geralmente, o agressor ali, a vítima, tiveram um relacionamento. Não é um desconhecido que passou na rua e que eu nunca mais vou ver. Ela conhece a família do cara, ela conhece a mãe, o pai, a irmã. Então, muitas vezes a mulher ela se sente culpada por uma coisa que aconteceu ali com ele. E eles também se vitimizam muito. Né? Muito. Sim, muito. E Eles essa são os coitados. Sempre. Não, e essa questão financeira também, daí o homem diz assim, não, eu que trabalhei, eu que montei a empresa, eu que saí de casa e tudo, e ela ficou em casa, não fazia nada. Ela criou os filhos, cuidava da casa, cuidava das coisas dele, porque tinha uma retaguarda para ele poder deslanchar profissionalmente. Exatamente. Então, foi um trabalho em conjunto, né? E esse trabalho certeza. de cuidado não é levado em conta na nossa sociedade. Quanto custaria o trabalho de cuidado? Quem é que normalmente cuida? Tirando exceções. Quem é que cuida da mãe? Quem é que cuida dos irmãos? Quem é que cuida do pai? Quem é que cuida dos filhos? Quem é que cuida do marido? No caso, a mulher cuida até da sogra. Né? Isso, da sogra. Sim, se você muito tiver, comum. se tá com uma camisa amassada, o que a gente vai dizer assim? Leva pra sogra, pregar o botão, passar. Ou diz assim, mas esse aí não é bem cuidada, hein? A mulher deixa coitado. Coitado, não tem o que comer, chega em casa. Sabe, eles têm o mesmo tempo de trabalho e tudo. Então, esse trabalho do cuidar na nossa sociedade machista, muitas vezes é atribuído mais à mulher e não tem essa questão do pagamento. Tenta, agora que vai ter que contratar uma cuidadora, quanto custa isso? Que normalmente são cuidadoras, inclusive. Cuidadoras, né? Eu não falei cuidadores. Inclusive, normalmente são cuidadoras. Eu confesso que não conheço. Né? A gente nem usa no masculino, né? Essa profissão. Né? Cuidadores, né? Os homens. Bem levantado. É que o professor não consegue dar aula sentado. Quietinho. Onde nós paramos? Ontem de manhã eu estava no rádio, né, dirigindo, ouvindo rádio, eu gosto, e a discussão num determinado programa era sobre tornozeleiras eletrônicas para homens acusados, enfim, de violência doméstica, né? E o número é de 15% das tornozeleiras que poderiam estar sendo usadas nesses casos estão sendo efetivamente usadas. Porque o argumento é que precisa da autorização judicial para colocação na tornozeleira eletrônica. Sim. E a discussão é se, eventualmente, a própria polícia tivesse uma autorização prévia para colocar, né, e depois, eventualmente, a critério do juiz retirá-la ou não, considerar aquela colocação plausível ou não, porque isso talvez ajudaria
né, a inibir as novas agressões, a reincidência, né? Se o homem, por exemplo, o agressor estivesse já usando, né? Então, claro que a gente está falando aí de uma questão de processo, né, judicial, mas me espantou o número, assim, quer dizer, 15% das tornozeleiras que poderiam estar disponíveis, né, para agressores só estão sendo usadas, 85 estão inativas, né? Estão lá paradas e poderiam talvez ser utilizadas em alguns casos, né? Com a palavra César. E aproveitando para passar para o César logo depois, eu estava lendo aqui no Zero Hora que os pedidos de proteção e tal pode ser feitos online agora no Rio Grande do Sul. Sim, isso foi adiantado, né? Até estava sendo programado para daqui a um tempo isso ser liberado, mas aí com esses números foi liberado mais cedo para fazer esse pedido de medida protetiva. Até uma pergunta filosófica, né? Dentro desse dado da tornozeleira, vocês acreditam que ela inibiria o agressor ou a reincidência? Eu acho que ela ajuda a inibir, mas assim, primeiro, eu estava só contando que eu estava presente na primeira colocação de tornozeleira eletrônica para violência doméstica aqui em Garibaldi, né? E o que ela normalmente é dada? Porque eu acho importante, porque eu concordo que tenha que ser com a autorização judicial. Por uma questão bem simples, é assim que o sistema brasileiro constitucional a legalidade é essa. Prevê. É importante que o juiz tenha decisões processuais. Né? Porque senão também, se a polícia pode decidir coisa, se o promotor pode decidir coisa, vai virar a casa da mãe Joana. Assim. Então, eu acho que não é uma boa... Isso também é preconceito, casa da mãe de Joana. Desculpa. Porque não é casa do João. Vai virar... Porque daí é a casa da mãe de Joana que está sendo bagunçada. Muito bom. Vai virar a casa do João. Ela está atenta, viu? Ela está atenta. Professora, né? Professora. E eu acho muito complicado você ter várias instâncias no Poder Judiciário, especialmente a polícia, porque a polícia tem uma função investigativa, não punitiva. Né? A gente está falando aqui do instrumento de controle, então é bom que o juiz tenha efetivamente a caneta para decidir ou não. Bom, 85% é um número muito alto, não tinha essa informação, mas é muito ruim então. Só que por que eu poderia ser um número bom? Não estou dizendo que é o caso do Rio Grande do Sul, não sei. Mas por que poderia ser um número bom? Porque talvez não tenha homens agressores para usar. Não estou dizendo que não tem agressor. Sim. Estou dizendo que talvez os que poderiam usar a tornozeleira naquela condição estão presos. Então tu vê, né, tu tem aqueles que não precisam usar, porque talvez o juiz entende que não vão reincidir tão cedo, então não tem. E você tem aqueles que poderiam usar, mas o juiz entende que tão perigosos que é melhor deixar preso. Então, a tornozeleira fica nesse meio termo, né? Entendi. Entre o que o juiz entende pouco perigoso e o que o juiz entende muito perigoso. Talvez seja difícil, até uma questão, como é uma coisa nova, talvez a jurisprudência, as decisões não estão ainda conseguindo se encaixar. Quem que é o perfil que vale a pena botar a tornozeleira? E eu vou levantar só uma outra problemática, né? Pegando esses 10 casos. Desses 10 casos, 7 ou 8, talvez todos, mas eu consegui a notícia que 7 ou 8 não tinha nenhum registro anterior. Puxa, então, e nenhuma briga a tornozeleira não ajudaria. Sim, nesse tipo de situação. Porque a tornozeleira é só depois que teve o registro, depois... Para tentar inibir a reincidência. Né? Então, às vezes a violência também ela já escala tão rápido que sequer chega a informação na autoridade policial, no Poder Judiciário. Então, às vezes o Estado nem tem o que fazer. E Tayane, quando vem essas denúncias, é normalmente quem sofre há anos essa violência? Sim, geralmente a primeira violência a mulher não vai registrar, porque o que acontece na violência doméstica é que a mulher vive um ciclo de violência, né? Então, todo relacionamento começa como? Começa numa lua de mel, começa muito bem, começa com flores, beijos e abraços e tá tudo maravilhoso. Aí acontece alguma coisinha que acaba desestruturando esse relacionamento. E fica ali uma fase de tensão, que a gente chama. E só depois vem o ato de agressão. Não estou falando que é agressão física, mas vem algum tipo de violência. Talvez uma ameaça, alguma coisa assim menor, digamos, né? E a gente volta para a fase de lua de mel, que é quando o homem promete que não vai fazer de novo, que isso nunca mais vai acontecer, porque eu te amo, e as flores e abraços voltam. E existe um histórico positivo, então isso é levado em conta. Exato, então a gente acredita, né, na pessoa que a gente ama. Então... a mulher acredita também. E eu vi uma série agora, eu sou meio atrasado em série, né? A série fica famosa e depois, 10 anos depois, eu vou assistir. Mas tem uma série da HBO que é Big Little Lies, que é focada em cinco protagonistas mulheres
e, desculpa o spoiler, mas isso eu acho que no terceiro episódio já revela, uma delas sofre violência doméstica. E agressões assim pesadas e tal. E aí mostra, é muito interessante a dinâmica do ciclo de violência no seriado. Porque começa no primeiro episódio, todo mundo dizendo assim, não, porque eles são um casal que se ama Modelo, muito, padrão. que namora o tempo inteiro, é impressionante, não sei o que, tipo, e aí vai mostrando, né, tipo, toda de como vai da lua de mel pra violência, volta pra lua de mel, pra violência, volta, são várias, assim, ao longo dos episódios são vários Idas e ciclos. vindas. Então é muito interessante, e dentro desse ciclo, tem um momento que a mulher se pune, né, porque, será que a culpa não é minha? Eu também bato nele. Daí tem a terapeuta, né, que eles vão na terapeuta, porque ele quer mudar, ele quer melhorar. Então eles vão na terapeuta juntos, né? Terapia de casais. Em terapia de casal. E ela diz pra terapeuta, não, mas eu também bato nele. Mas claro, ela bate depois da... Né, ela apanha para se defender de volta. Mas ela também acha que a culpa é dela. Então esse ciclo... Pequenas grandes mentiras. As pequenas grandes mentiras. Esse seriado é muito bom. Acho que para entender esse ciclo de violência vale muito a pena assistir. E esse ciclo ele vai cada vez ficando mais rápido, né? Primeiro a violência acontecia a cada 6 meses. Aí depois é a cada 3, a cada 1 mês, depois toda semana. E o tipo de violência também vai subindo, né? Então o que era uma ameaça acaba virando uma violência física. Né? E a mulher ela só vai denunciar quando ela quebrar esse ciclo. Aí quando ela denuncia é que a gente fala que ela quebrou o ciclo. Né? Justamente porque ela vai até a delegacia, faz a denúncia para buscar os seus direitos, para acabar com aquele relacionamento. E o que a gente sempre fala é que é uma decisão da mulher. Não vai ser o Projeto Mais Marias que vai decidir quando essa mulher vai denunciar. Não vai ser a Tayane advogada que vai decidir. A mulher ela tem que estar pronta, porque ninguém pode decidir isso por ela. Tu sabe o que eu vejo muito, né? Não só porque a filha é adolescente, a Adri também tem filha, né? Enfim, saindo, né, da adolescência indo para a vida adulta, mas é muito recente esse comportamento. Eu vejo entre eles, assim, entre as amigas, né? O ciúme dele é tão bonitinho, né? E assim, é só um ciúminho, como é gostoso saber que ele tem ciúme, né? E muitas vezes a gente vê o relato que começa ali, né? E assim, tu permite o ciúminho, né? Depois o ciúminho começa a ficar mais exacerbado, né? Para o controle, né? Para o tolimento, né? Então, é como um estopim, muitas vezes, para muitas formas, né? É a propriedade, né? Propriedade. Eu acho que a frase, eu não sei se a Tayane vai concordar, mas uma das frases que eu acho mais clássica de agressor abre aspas, se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém, né? Essa frase vem de propriedade, né? De propriedade. A mulher é uma extensão, um objeto do qual o homem é dono, né? E justamente é culpa do feminismo, né? Que a gente não é mais dono das mulheres, né? Porque agora elas estão empoderadas, agora elas trabalham, agora elas vão fora de casa, agora. Elas não aceitam então agora nada. elas não são mais minhas. Já que elas não são mais minhas, não serão de mais ninguém, né? Não serão de mais ninguém. E é aí que vem o feminicídio muitas vezes, né? Desses ciúmes. Tanto que um desses 10 casos, a menina, né? Vou chamar de menina porque ela era tão nova, tinha acabado de entrar em um outro relacionamento e o ex-namorado acabou matando ela e esse companheiro atual. Eu vi esse cara, matou os dois, né? Matou os dois. Né? Sim, não chega um, né? Os dois. Não, e a gente estava falando, inclusive, sobre isso com um colega nosso que é professor e é da Polícia Civil também, né? E muitas vezes ele falou assim que o próprio agressor, ele nem se sente coagido pela polícia. Por quê? Porque o prêmio dele é acabar com aquela vida. Esse negócio que nem o César falou. Se ela não é minha, não vai ser mais de ninguém. Então, muitas vezes os caras se matam ou se ele for preso, ele não se importa. Sente que não tem nada a perder. Isso. Porque ele já... Cumpriu a missão. Exatamente. E agora essa questão de matar os filhos também, para a mãe sentir. Né? Então, também, quando chega nessa ação, muitas vezes a polícia já não é que tolhe, né, esse tipo de ação. Porque a pessoa já chegou no limite e não se importa. E saindo, assim, se me permitem, né, saindo dessa questão da violência física, do assassinato, né, do feminicídio, né, acho que vale também a pena a gente voltar um pouquinho no assunto, né, de outra forma, que é no ambiente de trabalho. Né? A gente precisa realmente ficar um pouquinho mais atento sobre essas questões no ambiente de trabalho. Eu dou disciplina de metodologia científica ali na FSU, e aí a gente trabalha metodologias quantitativas, qualitativas, enfim. A amada né? disciplina. A amada disciplina, né? Os meus alunos adoram. E
E numa das metodologias de pesquisa qualitativa, eu trabalho há anos o mesmo artigo com eles, que é um artigo que entrevistou 10, 12 mulheres executivas sobre como elas percebem essa evolução e como o machismo é presente no ambiente aproveitam a ocasião para discutir esse assunto nos seminários, né? E elas relatam a existência no ambiente de trabalho de um teto de vidro. É a expressão que elas usam, quer dizer assim, não é nada oficial, não é nenhuma barreira formal, mas todas percebem que há um teto de vidro para subir dentro da organização, que ele é invisível, mas que existem certos lugares que são ainda inatingíveis, né? E aí, para isso, as mulheres têm que compensar com muito mais escolaridade, com muito mais carga horária, com muito mais dedicação, né? E algumas relatam assim, sem um padrinho homem ou um protetor homem, eu não vou conseguir. Olha que coisa interessante, né? Essa presença do teto de vidro. E isso tem muito a ver com o que a Tayane falou antes da questão da gravidez também. Sabe? Vai ficar grávida em algum momento. O que ela vai fazer com os filhos? Porque parece que é só a mulher que é responsável por isso, né? Sim, então, o filho só prejudica a mulher no trabalho, né? O homem não sofre porque nada. o homem nunca vai sair para levar em algum atendimento médico. Se faltar a escola, quem é que vai ficar com essa criança em casa? Vai sempre para a mãe. E possivelmente, se o homem faltar para fazer isso, ele vai ser visto com bons olhos, né? Meu Ainda Deus, bem que eu sou anjo. professor e não trabalho, né? tu consegue. Eu consigo, volta e meia, fazer isso porque eu não trabalho. Mas olha quanto a gente tem que mudar nessa questão de cultura, porque é estrutural. É estrutural. Até a própria mulher também. Que tem esse... Então, eu tenho umas amigas que são empresárias e tal. Tem uma que tem 3 filhos, né? E ela é super pra frente e tudo. E ela também é julgada pelas outras. Diz, olha, ela deixa os filhos lá com as babá e vai trabalhar. Que mãe desnaturada. Então, olha só, as outras mulheres falando sobre isso. Né? Dizendo, ela tem sucesso no trabalho, mas, como é que tá a casa? Entende? Tem gente então, que cuida de tudo, né? Então é complicado. É complicado porque é estrutural. O que a gente pode fazer? Tu, Tayane, que tá nesse meio, né? Toda assim, entendendo, tá dos dois lados, na realidade. O que a gente pode fazer? O que tu sugere? Eu acho que é discutir. É estar aqui e conversar sobre esses assuntos. Conversar com as nossas mães, com as nossas irmãs, com as nossas amigas. E eu, particularmente, eu faço muito isso. Eu sou mais nova, né, do que a minha irmã. Minha irmã já tem 2 filhos. E a gente trabalha juntas e a gente discute vários assuntos. Conversa sobre vários assuntos, mesmo eu não tendo filhos, sobre criação de filhos, sobre como a mulher é vista na sociedade, como a gente tem que fazer muitas coisas que ficam na nossa carga, né? E é só a gente que carrega muitas vezes. Então é muito difícil, mas a gente tem que discutir, a gente tem que falar sobre esses assuntos para esclarecer isso para outras mulheres também, para ver que isso julgar outra mulher, né, que está ali trabalhando e não fica em casa para cuidar dos filhos, porque não é uma obrigação só dela, né, aquele filho não foi feito sozinho, né, então tem um pai que também é obrigado a cuidar dessa criança, né, então eu acho que discutir é o mais importante, né, e respeitar também a opinião do outro, que eu digo a opinião de a mulher decidiu não trabalhar mais, vai ficar em casa cuidando dos filhos. Se é o melhor para ela, é melhor para ela. Ou a mulher quer meter a cara no mercado de trabalho e fazer isso, né? Fazer a carreira dela o principal. É uma decisão dela, né? Então, eu acho que é isso. É falar, ouvir e respeitar. Eu não sei, o Diogo me socorre aqui, né? Infelizmente, assim, o papo é bacana, mas a gente fica pensando assim, acho, o nosso cronômetro aqui também é um pouco opressor, né? Temos às uns vezes, 50 minutos, eu acho. Agora. Temos aí. 53. Então o Diogo nos socorre, aí temos espacinho aí, né? Bacana. Vou usar o exemplo agora, né, da Tayane e do César, né, que estão especialmente na área do direito, né? O César, nosso colega lá, professor. Qual é o papel dentro da universidade, então, César, assim, especificamente no curso de Direito, né? Até onde o curso de Direito tem avançado nesse tipo de discussão hoje em dia? Sobre violência? Sobre violência. Como é que tá? Como é que tu vê isso hoje dentro do ambiente da universidade? Eu acho que dentro do ambiente acadêmico é muito tranquilo, assim. Uhum. Porque eu acho que as pessoas que já buscam fazer Direito, elas já vêm com uma opinião formada sobre que isso é muito errado. Então, esse primeiro papo de existe violência doméstica, ela é uma coisa que a gente tem que combater, não é um papo que precisa ser feito em sala de aula.
Isso é algo que todo mundo concorda, tá posto, né? O que é maravilhoso, porque né, se tivesse que ensinar isso seria muito complicado. Às vezes você tem que justamente frear, às vezes, o excesso de punitivismo, assim, do tipo, não tem que matar, então os homens tem que castrar, tem que fazer, né? Às vezes vem até um excesso de punitivismo também, que é um papo talvez para outra hora. Mas acho que termos é mais como a gente trabalha a punição correta e como a gente pensa em estratégias, isso que a Tayane fala, estratégias mais de educação. Porque o direito, é uma coisa que, desculpa, eu falo em introdução ao direito, eu tenho que falar aqui. O direito não resolve problema social. O direito pacifica problema social. Então, especialmente em termos de crime, o direito chega depois. Entendi. O direito penal é uma ciência jurídica que chega depois do crime. Então, a gente lida com o criminoso depois que o crime aconteceu. Para você resolver o crime antes do crime acontecer, não é direito. Entendi. O direito pode até ajudar. Bacana isso. Mas aí é pedagogia, é economia, é psicologia, todas as outras áreas do direito que o direito pode até ajudar. Mas a gente não resolver crime, a gente não resolve, não. E eu acho que quando a gente fala especialmente de violência doméstica, eu vou focar nisso. Como é que resolve? Eu acho que a gente resolve entendendo qual que é o papel do homem frente à mulher. E me incomoda muito, volto a isso, da gente ter agora coach de masculinidade, que ensina o que é ser homem, como se ser homem fosse ser um guerreiro nórdico que precisa subir o topo de uma montanha, que existe um manual para isso, e gritar, né, tipo, suado, com a mão batendo no peito, com a mão de homem, assim, tipo, como se essa masculinidade, como se essa coisa extremamente tóxica fosse esse papel do homem. Sim. Então a gente está, né, fomentando, né, voltando a alguma coisa que seria bom ter largado e ter esquecido no armário, assim. Não, a gente está voltando para isso, né? Que o homem tem que ser o provedor, que o homem tem que ser forte, o homem tem que ser macho. Não pode chorar. Né? Tipo, então, voltando para todas umas coisas complicadas. Então, acho que é aí que a gente tem que o direito tem que atacar, mas o direito não vai atacar isso sozinho, né? Vai atacar isso com a ajuda de outras áreas. Bacana. Estamos nos encaminhando no fim, é isso? Porque a gente gosta do papo, a gente fica imerso, dá até uma pena. Né? Tayane, eu saio reflexiva daqui. Alguma provocação final, Tayane? Olha, eu acho que não. Foi muito já bom. Já provocou demais. Procurem, né, então, as Mais Marias, né? Caso tomara que não sintam necessidade, né, Tayane? Mas tomara que não sintam mesmo, né? Que as coisas comecem a ficar mais bacanas, mas se precisar, né, tá aí. Né? E é legal levar para a FISUL também a palestra e quem tem filhos ainda no colégio, né, que sugiram também palestra nos colégios. Eu acho muito bacana. É só nos chamar lá nas redes sociais, Projeto Mais Marias _oficial no Instagram e Projeto Mais Marias no Facebook. A gente não tem telefone de contato, né? Mas pelas redes sociais a gente sempre responde de forma mais rápida possível e geralmente é por ali que a gente faz os contatos para as palestras. Então, antes do tchau, eu só vou dizer uma coisa, né? Se você vê qualquer caso de violência doméstica acontecendo, não siga o ditado, né? Não siga o ditado, que é... Não meter a colher. Não se mete a colher, não meta, né? Chame a polícia. Né? Se alguma mulher te procurar relatando alguma questão de violência doméstica, escuta ela, conversa com ela sobre ela, não sobre o agressor, né? É a vida dela que importa, não a vida do agressor. Tenta identificar as vulnerabilidades dela, como a Adri falou, econômica, social, e tenta ajudar ela a procurar os serviços especializados. A Secretaria Municipal de Assistência, a Delegacia, o Projeto Mais Marias. Então, não vamos tornar essa violência que já é invisível ainda mais invisível. Né? Então, é isso. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Valeu, Diogo. Até semana que vem. Valeu.